Olá, o Além das Montanhas de hoje é sobre o Ministério Público Itinerante, um projeto que leva em caravana do MPMG o acesso à justiça e ao conhecimento dos direitos básicos para cidadãos de todas as partes do estado de Minas Gerais. Participam deste programa comigo o Procurador de Justiça, Mauro Flávio Brandão, criador do projeto do Ministério Público Itinerante. Está aqui ao meu lado o promotor de Justiça, Paulo César Vicente de Lima, coordenador do CIMOS, que é a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do MPMG. Também presente aqui no estúdio o juiz auxiliar da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas, Marcos Vinícius Mendes do Vale. E remotamente vai falar com a gente o juiz auxiliar da Corregedoria Geral do TJMG, Sérgio Henrique Caldas Fernandes. Muito bem-vindos à TV MP, obrigado pela presença de vocês todos aqui hoje. Eu quero começar com o Dr. Mauro falando para a gente um pouquinho sobre como foi a criação do Ministério Público Itinerante e há quanto tempo ele está funcionando. Agradeço muito o convite para estar nesse programa, Laura, com os convidados que aqui se fazem presentes, meu colega Paulo César, Dr. Marcos, Dr. Sérgio. E para mim, de fato, é uma grande alegria por ter sido o idealizador desse projeto há 12 anos atrás, há 13 anos atrás. Eu estive à frente da ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais como primeiro ouvidor e naquele momento eu senti que a população desconhecia o Instituto da Ouvidoria, pelo que precisávamos fazer uma campanha para divulgação, e percebi mais ainda que a população desconhecia o que era o Ministério Público. Para a população em geral, a nossa instituição era o mistério público, que ninguém sabia o que exatamente faz a instituição. Desenvolvemos esse projeto para levar a instituição à rua e mostrar para o cidadão o que o Ministério Público pode fazer por ele. E, ao mesmo tempo, fazer a divulgação do Instituto da Ouvidoria, que é o canal de comunicação direto do cidadão com a instituição. Tivemos, obviamente, muitos problemas para fazer o desenvolvimento desse projeto. Foi um projeto audacioso, mas que felizmente a gente conseguiu levar a bom termo. E o fizemos de uma maneira inédita de composição articulada entre instituições, o que até rendeu uma apresentação na Fundação Dom Cabral a respeito da governança intersetorial. Nós temos a instituição Ministério Público como Estado, com um projeto a ser levado para a rua. Mas não tínhamos orçamento disponível para fazer isso. E nem poderíamos fazer alguns tipos de despesa dentro do orçamento do Ministério Público. Procuramos uma entidade do terceiro setor, na qual eu faço parte até hoje, que é a Associação Brasileira de Ouvidores, e a Associação Brasileira de Ouvidores firmou um termo de cooperação técnica com o Ministério Público para viabilizar a realização do projeto. E a Associação Brasileira de Ouvidores saiu a campo para conseguir patrocínios, para que a gente pudesse custear o projeto. E assim foi feito. Naquele momento conseguimos patrocínio do Governo do Estado através da Copasa, da CEMIG, da Petrobras, e grandes parceiros privados como a ArcelorMittal, a Gerdau, que nos ajudaram muito para colocar esse projeto na rua. Que precisava de veículo, né? De uma estrutura Exatamente. Toda para atendimento nos locais. Eu contei muito com o apoio do então Procurador-Geral de Justiça, ao seu Zé Torres Marques, que deu todo o incentivo para que esse projeto fosse adiante. Nós precisamos procurar naquele momento, e foi o que efetivamente eu fiz, a Justiça Federal, porque ela dispunha já de veículos de um projeto de itinerância que ela fazia para a aposentadoria rural de trabalhadores da zona rural. E nós localizamos uma carreta que estava sem uso da Justiça Federal no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. E eu estive com o presidente do tribunal e firmamos um acordo e ele fez a cessão dessa carreta para a gente.
Nós trouxemos a carreta para Belo Horizonte, plotamos ela com a imagem do Ministério Público Itinerante, que eu estou aqui com a primeira imagem, né, criada para o Ministério Público Itinerante, e colocamos a carreta na rua. A carreta ela tinha 3 gabinetes e uma sala de espera, onde a gente fazia os atendimentos mais reservados. Mas o interessante era pôr o bloco na rua, de fato. Então, onde chegava a carreta do Ministério Público Itinerante, armava-se uma grande praça de eventos. Porque a carreta, não só pelo seu próprio tamanho e atendimento que ela fazia internamente, ela tinha um avancê de toldos, onde a gente montava várias mesas para atendimento da população. E para vários serviços, né? Mobilizamos, no momento inicial, todas as nossas coordenadorias, os centros de apoio, as promotorias de justiça da saúde, da educação, do meio ambiente, do patrimônio público, e levávamos daqui de Belo Horizonte para cada visita nossa uma equipe de cada centro de apoio operacional. E contávamos, obviamente, com os promotores de justiça nas suas localidades. O projeto inicial de 2010, como já dito, ele foi para levar o Ministério Público até o cidadão e apresentar o Ministério Público para o cidadão. Então a opção foi visitar cidades polo. Elegemos 36 cidades polo em Minas Gerais, em todas as regiões do estado, e durante 4 meses percorremos esses 36 municípios. E por que cidades polo? Porque a ideia era divulgação institucional. Era onde tem estrutura de comunicação, de televisão, jornal. Durante 4 meses, o Ministério Público Itinerante gerou uma mídia espontânea de mais de 1.600 inserções. Quer dizer, levou informação de que era o que a gente queria. Nós conseguimos demonstrar para a população o que era a instituição e por que estávamos ali. Bom, ao longo do tempo foram formadas outras parcerias, né, com outras entidades de direito, uma delas a Justiça de Minas. Eu queria saber do doutor Sérgio, como é que tem sido essa parceria ao longo desses anos? Laura, agradeço pelo convite, doutor Mauro, os amigos Paulo e Marcos Vinícius. O Ministério Público Itinerante sempre foi uma inspiração para nós do Judiciário. Lá atrás, por volta de 2015, nós fizemos um acordo de cooperação técnica voltado mais para o acesso a direitos das pessoas em situação de rua. E nesse acordo de cooperação técnica, nós começamos a realizar mutirões, né, pela própria natureza dessa população, tinha que ser através da itinerância. E nós contamos muito com o Ministério Público e com a ação do Ministério Público Itinerante. Com o tempo, essa própria ação se virou uma referência nacional e o Conselho Nacional de Justiça, ano passado, ele acaba soltando uma resolução de uma política nacional de acesso às pessoas em situação de rua e as suas interseccionalidades. E dentro dessa política, a itinerância ela tem um aspecto bem fundamental. A partir daí, várias estruturas do judiciário elas começaram a se voltar para essa ação, e essa ação em rede. E no nosso caso específico, o Sejusc, né, que vai ser o nosso Centro Judicial de Solução de Conflitos, ele começa a trabalhar nesse critério, que a gente chama de critério multiportas, trabalhando muito com a questão social e com a questão de cidadania. A partir daí, com várias ações, em conjunto com o Ministério Público Estadual e outros parceiros, nós começamos a participar mais fortemente dessas ações. Então, são ações, o Ministério Público, apresentações no norte de Minas, agora a gente tem comunidades indígenas, aqui mesmo nos equipamentos públicos voltados para as populações em situações de rua. Então, está sendo uma experiência muito interessante, muito importante para o Judiciário. Doutor Paulo César, a gente vai mostrar imagens, né, do Ministério Público Itinerante, vou pedir para o pessoal rodar. Enquanto isso, eu vou te perguntar como é que ele tem promovido a inclusão nesses locais por onde ele passa. Pois é, Laura, assim, como o doutor Mauro bem disse, né, o doutor Mauro é o pai da criança, o idealizador, o grande idealizador desse projeto. O Ministério Público Itinerante objetivava inicialmente levar o Ministério Público até o cidadão nessa perspectiva de divulgar o papel desse Ministério Público, mas
Depois, quando o projeto, a pedido do Dr. Jarbas Soares Júnior, veio para a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, o Ministério Público também passou a ter objetivo de transformação social. A gente está mostrando aí imagens, é sempre em algumas praças, né, das cidades. Isso, no sentido de levar resultados concretos para as pessoas e também para as redes. Rede de apoio na área ambiental, rede de apoio na área da saúde, da educação. Então nós temos feito um trabalho muito intenso nesse sentido, naquela linha de usar o conhecimento do Ministério Público que diz respeito principalmente aos centros de apoio nas diversas áreas e articular isso com o promotor natural e com as demandas da promotoria e com as demandas locais e a partir daí fortalecer essas redes de apoio. Nessa perspectiva que um papel mais tradicional do Ministério Público de garantia dos direitos sociais, dos direitos difusos. Então, através do fortalecimento dessas redes, com o apoio desses especialistas do Ministério Público, dos coordenadores regionais, dos coordenadores de CAUS, aí nós temos trabalhado na perspectiva de fortalecer essas redes para garantir, para que essas redes possam se articular conosco e entre eles, para que possam garantir os direitos do cidadão. Doutor Marcos, queria sua opinião sobre o projeto, como é que ele tem sido visto pela Justiça em Minas, em que ele tem ajudado as pessoas. Eu cumprimento mais uma vez os colegas, doutor Mauro, doutor Paulo, doutor Sérgio Caldas. Alegria estar aqui com vocês. A nossa perspectiva é de uma gratidão pela parceria, né? A instituição, Poder Judiciário, ela precisa sempre compreender de que ela é um sistema de justiça. E como sistema de justiça, ela não pode prescindir da parceria com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com os advogados, com a própria comunidade, para que o serviço judiciário tenha aderência efetiva. E, se considerando a itinerância, o Ministério Público é uma referência importantíssima, fundamental aqui no estado de Minas Gerais, e nós estamos num caminho de aprendizagem, na verdade. Estamos seguindo o Ministério Público nessa caminhada, nessa parceria que se aprofunda a cada dia, com esse aprendizado que está acontecendo. Então, nós estamos formando equipes, né? Aproveito para agradecer Augusto, Diego, Estevam, essa turma toda que está viajando com o Ministério Público, e eles voltam renovados. E são juízes mesmo? São servidores que trabalham na assessoria de gestão da inovação, lá no tribunal, e esse trabalho todo é patrocinado pela doutora Ana Paula Cacheta, que é a nossa terceira vice-presidente, que cuida especialmente desse trabalho lá no tribunal, e tem dado todo o apoio para que a gente aprofunde essa parceria, para que ela seja mais fecunda, mais exitosa. Então são servidores do Tribunal de Justiça que vão junto, né, da caravana e que tipo de serviço ou de captação de ações, de problemas que eles fazem nessas localidades? Na verdade, não são só os servidores que eu mencionei. Na verdade, os juízes também de cada comarca vão ao trabalho, né, e lá eles oferecem uma série de serviços, entre os quais eu queria destacar os trabalhos ofertados pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que são CEJUSCs, né, em que eles ficam lá no local e recebem as partes que estão com alguma questão judicial, tanto para que ela possa, na mesma hora, termar uma demanda pré-processual, quer dizer, evitando que haja uma ação formal, como também ajuizando ações, né, que ficam facilitadas pela presença em loco. Então, há cidades que estão a 150 quilômetros da sede. Vou dar um exemplo concreto recente agora de Coluna, foram 150 atendimentos no CEJUSC. Muitos desses casos que foram atendidos, é possível chamar a outra parte no mesmo momento e fazer a conciliação naquela hora. O Ministério Público pode dar o parecer, pode participar, né, também nos auxiliando nesse trabalho, e o juiz já homologa o acordo, a pessoa sai dali já com a solução do caso dela, concretamente. Então, realmente está articulando o Poder Judiciário em torno desse tema, de maneira que a gente esteja mais próximo das pessoas, né? E efetivamente reduzindo os desgastes, não só deslocamento físico, mas também resgatando um princípio de cidadania que está em ofertar o serviço de maneira mais pronta, mais específica para aquele caso. Então, Mauro, então são serviços de ouvidoria do Ministério Público, de acesso, né, à justiça, que chegam ao cidadão, em vez do cidadão ter que ir ao Ministério Público, ter que ir ao fórum. Exatamente, a gente quebra barreiras, né? Inclusive, a gente até incentiva os colegas que vistam a camisa do Ministério Público para estar na praça atendendo o cidadão. É quebrar aquela barreira física ou aquela barreira natural do receio do cidadão simples de adentrar um prédio do fórum de uma promotoria de justiça e ter que conversar com um engravatado. O cidadão, ele tem prazer de dizer que nunca pôs o pé numa delegacia de polícia, num fórum ou numa promotoria, porque ele não sabe o tanto que a gente pode fazer por ele.
Então, estando com essas barreiras quebradas e na rua, a gente presta um atendimento muito mais humano para esse cidadão. O que me chama muita atenção, não só entre os serviços, que já citados, Laura, é que o Ministério Público ele tem um poder catalisador muito grande, exatamente pelo que a instituição representa em termos de credibilidade institucional e social. Ao redor desse trabalho do Ministério Público Itinerante, juntaram-se outras instituições, como o SESC, o Recivil, instituições que prestam serviços junto à comunidade, a Polícia Civil. Então, nós conseguimos mobilizar... Identificação, né? Tirar documentos, perfeitamente, isso tudo. Né? E os municípios acabam por ofertar os seus próprios serviços naquele momento. Então, secretarias de saúde, de educação, sempre estão presentes também. É uma mobilização muito grande, né? Quantas pessoas envolve? Dá para calcular isso em cada cidade, assim, uma média? Ô, Laura, nos 2 primeiros anos, o objetivo era de divulgação, e por isso fomos a grandes centros. Atualmente, o foco é diferente, tá? Naquela época, a gente fazia em torno de 3.000 atendimentos dia com o Ministério Público Itinerante. Nós fizemos, durante as 36 visitas do primeiro ano, mais de 100.000 atendimentos na rua. E isso veio só crescendo ao longo desses 15 anos, né, que o senhor falou que já tem o projeto. A proposta, desde que saiu da coordenação da ouvidoria do Ministério Público e passou para a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, a perspectiva passou a ser outra. É exatamente o atendimento àquele cidadão das comunidades de baixo IDH no Estado, que é, de fato, quem precisa e sente a falta da presença do poder público. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai detalhar mais sobre essa estrutura, né, que é montada em todos os locais por onde passa o Ministério Público Itinerante. Aguarde, a gente volta já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre o projeto Ministério Público Itinerante. E eu vou pedir para a gente ouvir 2 promotoras que participaram de um desses eventos do MP Itinerante nas regiões de Nova Módica e Tambacuri. A gente valoriza, a gente está sempre presente, sempre buscando a vinda do MP Itinerante aqui para a nossa comarca, porque enriquece, a gente faz o atendimento aqui pessoal, os cidadãos sentem a presença do promotor de justiça e como um aliado, né, para as demandas individuais e sociais que eles têm. Principalmente em regiões como a nossa, que a política pública é um pouco mais afetada, a gente não tem tanto acesso assim. Nova Módica para Itambacuri, que é a sede da comarca, dista quase que 100 quilômetros, né? Então é muito importante essa aproximação, é onde realmente a gente age como, né, agente transformador da realidade social. Bacana. Doutor Paulo César estava me contando aqui de como é levar esse serviço a regiões tão distantes, né? Pois é, Laura, assim, é uma alegria muito grande para a gente. Os colegas falaram tudo aí, né? E, assim, na Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, a gente trabalha com mobilização social e uma das premissas, ninguém transforma o mundo sozinho, né? Então, nós temos muitos parceiros, essa parceria com o Sejusc Itinerante tem sido fantástica, um aprendizado maravilhoso. Nós também temos aprendido muito com vocês, doutor Marcos. Também a parceria com o INSS tem dado resultados para a comunidade sensacionais, no sentido de... Na verdade, com essa questão da pandemia também, houve um incremento muito grande de atendimentos virtuais. E nesses municípios que não são sede comarca, as pessoas são muito carentes de tudo, inclusive de informação e de acesso a uma exclusão digital. Aumentou, uma exclusão digital. Então, essa ida a campo,
desses parceiros. A CEMIG tem ido agora também, doutor Mauro, é uma parceira muito interessante, fazendo registro para as pessoas terem acesso àquela desconto da conta, né, com aquela perspectiva tarifa social. Então, assim, tem sido muito interessante. E a gente costuma dizer o seguinte, que talvez a grande força do Ministério Público, dos juízes, é o poder que nós temos na Constituição, que vem da Constituição, que são nossas garantias. E a ideia de estar próximo dessas pessoas é tentar dividir esse poder, levar essa confiança do Ministério Público para eles e numa perspectiva de transformação social. O senhor estava falando de pessoas que nunca tiveram acesso a esses serviços que vocês encontraram nesses MPs itinerantes. Vou te contar 2 casos rapidamente. No norte de Minas, numa cidade da comarca de Salinas, a gente estava num evento itinerante, aí o pessoal lá por acaso disse que tinha um cidadão que não tinha contato com ninguém, que estava morando numa caverna. Nós fomos lá realmente, uma situação degradante, uma pessoa com dificuldades psicológicas, que estava meio que isolada da comunidade, só uma pessoa que conseguia frequentar lá essa lapa onde ele morava e construiu com as próprias mãos a residência. Uma situação muito insalubre, de saúde. E aí, a partir desse contato com o Ministério Público itinerante, eu particularmente fui lá, com o procurador que nos acompanhava também, a equipe do Ministério Público, aqui, a secretária de Assistência Social, e junto com o promotor natural, nós passamos a fazer um trabalho intenso com ele. Hoje ele está numa casinha que foi construída, teve acesso ao sistema de moradia, esse programa de moradia popular. Foi feita a documentação. Ele não tinha registro. E a gente teve uma dificuldade muito grande, que o nome dele, né, era Cassimiro, era com C cedilha. Então nós procuramos essa documentação dele, foi uma dificuldade. Mas hoje está aposentado, recentemente tem notícia que descobriram que ele gostava, fizeram até uma vaquinha, compraram uma sanfona para ele, está mais integrado com a comunidade. E no último itinerante que a gente teve, no Jequitinhonha, teve um caso muito interessante também, uma pessoa com necessidades especiais vivendo uma situação de muita vulnerabilidade naquele município lá do Jequitinhonha. E aí o atendimento do INSS, de repente chega o coordenador do INSS para mim com o olho arregalado e fala assim, tem uma mega-sena aqui. O cara que estava vivendo lá, a míngua, né, numa situação de visibilidade e, assim, e tinha um recurso para receber do INSS desde 2007. Desde 2007, é um valor muito expressivo, foi praticamente um prêmio da loteria. E aí o rapaz do INSS, o coordenador, estava preocupado, nos chamou. Nós chamamos o promotor da comarca, construímos ali uma rede junto com a Secretaria de Assistência Social, no sentido de acompanhar a aplicação desses recursos, vai ter um procedimento do Ministério Público para acompanhar a aplicação desses recursos. Então, as pessoas realmente não têm acesso ainda à informação, principalmente nessa questão da era digital. Essas pessoas mais simples, dos municípios mais simples, não conseguem acessar ainda. Então, essa ida desse serviço da CEMIG, da Copasa, da Recivil, né, do INSS, tem gerado muitos resultados. E como eu disse anteriormente, o Ministério Público também focando o seu trabalho no fortalecimento das redes, dos conselhos, no controle social. E realmente nós estamos muito felizes com o desempenho do MP itinerante, principalmente com a parceria e com o engajamento dos colegas. A gente costuma dizer que, para transformar a realidade, talvez o que o Ministério Público precisa fazer é estar presente. É a presença, né, do Ministério Público, do Judiciário, que muda o mundo e que melhora a vida dessas pessoas mais simples. E com o itinerante, nós estamos conseguindo fazer isso. Doutor Sérgio, a gente está falando de pessoas que não tinham acesso nem a registro, né, da própria existência, imagino do acesso à justiça. Como tem sido aproximar a justiça dessas pessoas? Aquela história que sempre fala, né, o juiz tem de ir e o promotor também, onde o povo está. É interessante que toda a base não é o trabalhar para, não é o prestar o serviço, mas é o trabalhar com. É desenvolver e fortalecer uma rede, conhecer o que está acontecendo, né? E para isso tem que ser formatado e formado com as pessoas que vão, talvez, receber esse serviço. Que o doutor Paulo estava falando, é bem interessante, o último Rua do Respeito que foi feito com o Ministério Público itinerante, porque a gente foi aqui no Centro Pop Leste, porque não é só o Brasil profundo, né? A própria situação de Belo Horizonte, a gente vai entender, e das grandes capitais, exclusão digital, falta de acesso, falta de conhecimento, falta de questões básicas, como a questão de documentação. E nessa última que nós tivemos, 13 pessoas em situação de rua, que frequentam o equipamento do Tia Branca, tinham direitos assistenciais, né, ou previdenciários. E essas 13 pessoas, querendo ou não, foram atendidas pelo INSS, pessoal do Ministério Público,
defensoria, e aí isso é um mote de transformação, sabe? De uma transformação social positiva. Então, é bem interessante, mas antes disso tudo, a gente tem um projeto, né? O Ministério Público Itinerante faz isso, nós também, de conhecer a primeira realidade e tentar diagnosticar com as pessoas. Né? Isso é muito, muito interessante. Mas é um estado muito grande, né? E eu imagino como é que tem sido o trabalho do Sejusc. O Sejusc é uma estrutura que nasceu em 2010 com a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça e foi sendo implantado paulatinamente. Hoje ele está presente nas 298 comarcas do estado de Minas Gerais. Mas se a gente refletir que Minas Gerais tem 853 municípios, você vai perceber que mesmo com um grande número de comarcas e de Sejuscs, nós precisamos ainda nos aproximar um pouco mais, né? Então é um trabalho de construção. Cada comarca atende uma série de municípios em torno, né? Há comarcas que têm 7, 8 municípios, até mais do que isso, e municípios distantes, com uma hipossuficiência econômica bastante significativa, né? Eu acho muito importante essa roda de conversa também no sentido de resgatar esse sentido de partilhar com essas pessoas a realidade em que elas vivem. Porque senão o aparato da justiça ele fica divorciado da vida das pessoas, né? E o Dr. Paulo tocou num ponto muito interessante também, a questão do promotor se sentir promotor. O Dr. Mauro também tocou nesse ponto, e a mesma coisa para os juízes. Os jovens juízes estão se sentindo mais juízes, mais próximos, mais solidários, mais preparados para o ofício, na medida em que eles vão se conscientizando de que eles precisam estar conectados com a realidade das pessoas. Durante muito tempo, a visão que se tinha de instituições como o Ministério Público, como a Justiça, era de encastelados, né, engravatados e distantes, né? E esse projeto permite essa proximidade, né? Essa quebra desse distanciamento. É fundamental. Existe uma desembargadora no Rio de Janeiro, a desembargadora Júlia Gauli, que ela tem um livro sobre itinerância, onde ela demonstra o seguinte, que a itinerância às vezes ocorre na proximidade territorial, mesmo dos grandes centros. Então o trabalho dela no Rio de Janeiro é com as favelas, né, com as comunidades, onde o sistema de justiça também não tem uma aderência profunda por várias questões, né, a questão da violência ali localizada, a questão socioeconômica e tudo. Recentemente fizemos uma ação aqui em Belo Horizonte, no bairro Cabana, que foi uma ação, né, doutor Paulo, muito exitosa, muito sólida, em parceria com o desembargador Marilac e o doutor Sérgio, que eu me orgulho de poder partilhar com eles no núcleo de voluntariado do TJMG, né? E a gente percebe isso, quer dizer, mesmo estando muito próximo, Laura, fisicamente, quer dizer, nós estamos dentro da capital mineira, nós temos grandes ilhas onde há um vazio do Estado que precisa ser paulatinamente preenchido, né, nessa proximidade do nosso trabalho. O doutor Sérgio estava falando isso, vou voltar para saber do senhor. Essas atuações, né, específicas, no caso do Cabana, em caso de outras comunidades, né, onde o Estado não está muito presente permanentemente. Como que vocês procuram trabalhar isso? É bem interessante, né? O núcleo de voluntariado, hoje presidido pela desembargadora Marilac, o doutor Marcos Mendes faz parte também, a gente chama, ele é voluntariado transformador, assim como a lei estadual. Ou seja, ele é um canal de modificação e transformação social. E não só a transformação social, mas a transformação também dos próprios voluntários, né? Dos próprios, no caso dos juízes e servidores que participam. E é uma situação assim, quando você pega até uma questão interessante, quando o doutor Paulo participou muito das audiências públicas, que eram muito interessantes, que eram audiências públicas feitas no interior, nos fóruns, né? Nos ambientes do fórum, normalmente presidida pelo diretor do fórum, que às vezes nem tinha muito contato com essa realidade, com a presença do Ministério Público, com a presença da comunidade, e a partir dali saíam recomendações, por exemplo, pelo Ministério Público, com a melhoria das ações, recomendações ao poder público sobre políticas públicas, e a própria formação de rede. Essa formação de rede é muito importante, porque a realidade, Minas é muito grande, né? E a realidade de cada setor, de cada área, de cada comunidade, ela tem que ser escutada, né? A gente fala que é um processo de escuta ativa. É muito complicado para nós, né, que às vezes a gente fica, pela nossa própria função dentro dos fóruns, da gente, às vezes, entender tudo o que está acontecendo. Então, essa questão da gente sair, da gente conversar,
ele é muito típico dessa estrutura do voluntariado transformador, né, e muito típico do Sejusc. É isso que eu falo, a gente vem nesse processo de forma mais recente, né, de forma institucionalizada mais recente, por isso que a gente vem aprendendo muito com o pessoal do Ministério Público, né, do Ministério Público Itinerante, que já vem há mais tempo fazendo isso. A gente vê, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de juízes que fazem audiências domiciliares, né? É uma proximidade maior ainda, porque é o direito sendo levado para dentro da casa de pessoas que não podem se locomover para os fóruns, às vezes pessoas acamadas, né, com algum problema assim de locomoção. Esse trabalho é importante demais. Esse trabalho é um trabalho que sempre foi feito, em alguns casos, por exemplo, os casos clássicos, por exemplo, de interdição, que a pessoa não podia sair, o juiz sempre ele tem de ir, né? Ele vai ao local. E é importante, quando isso acontece, seja em razão de um processo judicial, ou seja em razão de uma estrutura institucional, como o voluntariado, a questão do Sejusc, porque ele começa a entender e participar da realidade. É uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que a população ela começa a se sentir mais acolhida, mais próxima, e ela começa também a passar as informações, as demandas mais diretamente. E o próprio, no caso, o juiz, os servidores, né, eles começam a entender mais aquela realidade. Isso também melhora muito quando você vai ter de julgar. Doutor Mauro, vamos mostrar então um pouco dessa estrutura, né, montada nos locais por onde passa o MP itinerante. A gente vai rodar mais imagens. A gente viu ali que tem tendas infláveis, tem, né, uma porção de coisas assim, né, da estrutura Laura, física mesmo. Nas primeiras edições do Ministério Público Itinerante, nos anos de 2010 e 2011, nós levávamos uma tenda com capacidade para 200 pessoas sentadas e fazíamos um auditório nas praças para receber crianças de escolas públicas para tratar com temas que elas nunca teriam oportunidade de ouvir, né? Como a navegação segura na internet, os crimes cibernéticos, assédios, violência doméstica, prevenção e combate ao uso de drogas, e era um sucesso. A gente recebia em torno de 6 turmas de 200 pessoas por onde passávamos por dia, de alunos da rede pública para tratar desses assuntos. Hoje o doutor Paulo César estava falando da quantidade de pessoas atendidas pelo projeto, né? Mais ou menos 30 mil pessoas por ano. A gente vai, em média, em 30 municípios por ano também. É um planejamento anual. E os locais são escolhidos pelas prefeituras? Na verdade, a gente solta, inclusive hoje eu vou ter uma reunião com os parceiros, a gente solta um ofício circular para os promotores que se manifestam interesse. Sempre, a gente nunca consegue atender todo mundo, a demanda é muito grande, pois alinha com os parceiros e faz essa agenda. Então hoje a gente vai construir essa agenda para o ano de 2023. Doutor Mauro, então escolas, praças... E a gente vê aí, né, serviço de cartório, tem atividade física. Eu acho que todos nós já falamos aqui, eu inclusive, né, a respeito do poder catalisador do Ministério Público em outras instituições. E todos aqui falaram sobre rede, e é exatamente isso. Né? A gente consegue efetivar direitos fundamentais, inclusive o acesso à justiça, que é um direito fundamental, com esse tipo de trabalho. Equipamentos sociais nós temos muito, os conselhos de assistência social, de atendimento psicológico, da infância e juventude, né, de segurança alimentar, os municípios têm esses equipamentos. O que falta é a efetiva articulação entre eles e a capacidade de desenvolvimento e capacitação das pessoas que compõem esses equipamentos. Quem participa hoje, todos os parceiros, o senhor consegue lembrar, doutor Paulo César? Vai lá, Paulo INSS, hoje que está mais efetivo, Sejusc itinerante, Sejusc e INSS, o Sejusc a gente fala que é um executor com a gente, o Sejusc itinerante e o MP itinerante juntos. Registro o INSS é Recivil, que é um parceiro cartórios. Aí. Os cartórios locais e os municípios são parte fundamental dessa assistência social. Assistência social do município. A gente, na verdade, depois do planejamento, a gente faz uma reunião prévia, vai um promotor, hoje o doutor Rolando, que é subouvidor, que tem feito essas reuniões prévias com a equipe, junto com a equipe do Sejusc, com a equipe da CEMIG, dos outros parceiros, visitamos e iniciamos um processo de mobilização. Aí um mês depois vem a ação.
Mas assim, eu queria só ressaltar o papel do município. Os prefeitos têm aderido, têm visto que e apoiado muito essa atuação do Ministério Público e do Judiciário de proatividade, resolutividade. Ok. Depois do intervalo, a gente vai falar como a pandemia impactou esse projeto do Ministério Público Itinerante e como é que está sendo a retomada dele pós-pandemia. Aguarde um instante só. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Neste último bloco do Além das Montanhas, vamos saber como é que o MP itinerante foi afetado durante a pandemia. Doutor Mauro, o projeto ficou suspenso por quanto tempo? No ano de 2020 e 2021, né? Que foi impossível a gente fazer a itinerância pelo interior do estado. E o que foi dito já pelo Paulo César afetou profundamente o atendimento à população. Quer queira ou não, estamos numa era digital, mas que a população não é incluída digitalmente nesses lugares. Né? Era um projeto que já tinha 5 anos, né, que estava em andamento. Exato. Né? E a própria população e os promotores de justiça nas localidades já esperavam essas visitas. Já tinham várias localidades marcadas para receber. Foi frustrado no ano de 2020, que já tinham uma programação pré-definida. Eram quantas cidades, assim, quantas localidades, né? Estou fazendo em torno de 28 a 30 por ano. No ano de 2020, 2021, vocês conseguem calcular assim, o que estava agendado e que na verdade, a gente deixou de ser feito? Nós estamos executando em 2022 o calendário de 2020, que eram 30 municípios. Então, nós estamos concluindo agora mais 6 municípios no próximo mês e para a gente cumprir o calendário vão atender 30. E o de 21 a gente nem tinha feito planejamento, né? Não teve planejamento. E essa retomada, como é que foi? Desde quando que voltou? Nós voltamos no mês de março desse ano, né? Foi em março. A gente fez uma ação experimental junto com o Sejusc, foi sensacional no final do ano passado, na retomada em novembro. E a partir desse ano a gente voltou a partir de março com o calendário regular. Assim, fizemos algumas alterações, em razão desse avanço tecnológico, a pandemia também. Né? Então, assim, hoje o itinerante era muito presencial, muita presença física dos coordenadores, então hoje a gente tem uma participação mais intensa, até por orientação do nosso procurador-geral, do centro de apoio. Às vezes o coordenador não pode ir, ficar uma semana fora, o itinerante normalmente a gente fica uma semana, mas ele manda equipe e participa virtualmente. Então a gente está com telas, então, assim, usando essa tecnologia aí para atender essas pessoas. Esse período, então, dá para modernizar algumas coisas do projeto? É isso aí, nós estamos aperfeiçoando. A ideia é fazer um itinerante high-tech, mas um misto, né? Porque, como eu disse anteriormente, há uma exclusão digital enorme. E nesses municípios, que são os municípios de menor IDH, assim, a gente também tem um outro projeto que a gente trabalhou com universidades, tentando entender esse não desenvolvimento desses municípios. Assim, a maior parte, o principal problema desse município é o analfabetismo. Mais de 50% das pessoas do município, em idade adulta, são analfabetas. Então, o acesso às redes, ao mundo digital ainda é uma dificuldade. Então, a gente está tentando mesclar, né? Mas também tentando garantir a presença do promotor, dos coordenadores, o máximo possível. MP itinerante, como eu disse inicialmente, é presença. Mas se eventualmente não puder ser presença física ali, em razão de alguma dificuldade, há a possibilidade, em razão desse avanço tecnológico, dos colegas participarem virtualmente e também atender. Doutor Sérgio, além dessa demanda represada, né, durante o período de pandemia, surgiram novas demandas exatamente por causa da pandemia? Interessante surgir. O Tribunal de Justiça na prática, como um processo eletrônico e no Instituto de Regime de Teletrabalho, ele não parou, né? Ele continuou com grande produtividade, o que era também, acaba sendo até disfuncional em razão
das questões do teletrabalho, né, da saúde e da questão da exclusão digital, ou seja, muitos que não poderiam acessar ao judiciário nesse período, né, nesse período pandêmico. E novas situações vão surgindo, por exemplo, você vê um impacto maior das pessoas em situação de rua, né, em Belo Horizonte, isso vai vir em todas as comunidades, isso decorrente da pauperização, decorrente da perda da moradia, decorrente de um problema mesmo de saúde mental que afetou muito fortemente a população nesse período. Com isso, você começa a ter outras ações, outras estruturas, outras discussões e outros conflitos, né? Isso acaba aumentando e mudando um pouco a forma de ver. Mas, assim, vários projetos também, eles acabam ressurgindo, né? Durante a pandemia mesmo, o Tribunal de Justiça ele apoiou fortemente o Canto da Rua Emergencial, que era um trabalho da Pastoral, o Ministério Público também apoiou, e que ficava ali na Serraria Souza Pinto. E foi um trabalho muito interessante, que criou um novo modelo de assistência às pessoas hipervulneráveis aqui na questão de Belo Horizonte. Então, vão surgindo problemas, mas os desafios vão surgindo nas ideias, né? E, de toda forma, isso vai entrando dentro do Judiciário, dentro do Ministério Público, esses desafios, essa questão social. Então, Marcos, a gente estava falando aqui no intervalo sobre os casamentos também são promovidos, né, no MP itinerante. Deve ter sido uma demanda represada nesses 2 anos muito grande. É muito interessante porque as pessoas vão buscando outros serviços, né? Então, já tem os casamentos comunitários. Semana passada nós tivemos na PUC aqui do bairro São Gabriel os reconhecimentos de paternidade, tanto socioafetivos como com os exames de DNA, que são designados na mesma hora e realizados pelo laboratório contratado. E tem casos interessantíssimos, assim, né? Tinha até uma senhora que não tinha o nome da mãe, o que é totalmente incomum, porque o nome do pai é possível que não se tenha, né? E tinha uma senhora que não tinha. Como resolve um problema assim? E ali você chama na hora dos parentes, né? As testemunhas por referência, às vezes faz o exame de DNA também com brevidade para poder concluir essa documentação e a pessoa já sai com a solução. Aí é refeita a certidão, o cartório, todos os documentos são refeitos e tudo. Então, assim, há um leque ainda muito grande, né, de perspectivas, de possibilidades que a gente pode fazer e a gente vem trabalhando nisso. Mas eu queria tocar num aspecto interessante, assim. O Dr. Sérgio, como diretor do foro, ele está fazendo uma revisão da forma como as pessoas são atendidas, né, nos fóruns da capital. Então, eu diria assim que é quase uma itinerância interna. Né? Aí, como o programa que chama Além das Montanhas, eu acho que nós estamos indo além das montanhas no sentido de verificar as necessidades das pessoas, mas também da instituição, dela ser uma instituição transformada, capaz de receber as pessoas de uma maneira melhor. Como é que está sendo isso, doutor Sérgio? Conta pra gente. O que vocês perceberam que havia de falha no atendimento ou de deficiência que está sendo modificado? A gente chama de atendimento humanizado, né? Parece uma coisa simples, né? Todas as grandes organizações assim têm de proceder. Mas a gente nota que são milhares de pessoas que passam nos fóruns, né? E o que a gente nota também no Brasil, o Brasil tem uma desigualdade de acesso à justiça que chega a ser maior que a desigualdade do acesso à educação. Então, a partir daí, a gente começou a ver, né, ou perceber que muitos do que não precisam, das pessoas que não precisam de uma informação qualificada, ela acaba sendo atendida melhor, e aqueles que precisam, têm um déficit de informação, acabam por timidez, por medo mesmo de acessar um prédio tão potentoso como são os fóruns, etc., ela acaba não sendo atendida. A partir daí, a gente está trabalhando, né, junto com vários parceiros, de fazer essa situação de você observar a questão da empatia, observar a questão da inclusão, observar a questão de uma informação mais qualificada, né? E, a partir daí, a gente está testando, né? Aos poucos, a gente vai aprendendo. Então, voluntários, servidores estão começando, por exemplo, no Fórum Lafayette, a uma situação simples, né, de posso ajudar, mas daquela forma de você procurar a pessoa, ver aquela pessoa que às vezes está mais tímida, que tem um receio, não entende. Ontem mesmo, nós aqui no Fórum Lafayette, uma senhora no corredor, o pessoal passando, e ela, o que a senhora está fazendo aqui? Não estava nem assim sabendo, a senhora foi bem atendida? Aí começou a chorar. Ou seja, a pessoa, na verdade,
ela passou, foi feito um atendimento, ela não entendeu muito bem o atendimento, o servidor entendeu, achou que sim, e ela, por vergonha, etc., estava saindo sem saber mais ou menos o que estava acontecendo. Aí a pessoa chega e fala, não, vamos lá de novo, vamos ver o que é. Então a gente tem de entender, tem de escutar um pouco o outro, né? É exatamente isso, né? É a escuta que tem que ser melhorada. O Ministério Público tem feito isso também, né? Tem trabalhado muito nessa escuta, né, no atendimento. Sim, não tem dúvida. Eu acho que é uma vocação natural do Ministério Público desde sempre. Ele sempre ser considerado como o ombudsman da sociedade. E esse é exatamente esse papel do ouvidor. Eu acho que o Ministério Público é o grande órgão ouvidor que o Brasil tem. Tanto que nos trabalhos da Constituição de 88 pensou-se na criação da figura do ouvidor nacional, de uma figura de ombudsman sendo constitucionalizado, e a ideia foi derrotada porque foi reconhecido que o Ministério Público já fazia esse papel. Então, é da essência do Ministério Público, é da sua natureza ouvir. E o Ministério Público tem se pautado nos últimos anos, e é um traço marcante, inclusive, em todas as gestões, inclusive da Corregedoria Nacional, do CNMP, que o Ministério Público se paute pela resolutividade. E a resolutividade se faz de muitas formas. Esse acesso amplo à justiça, a autocomposição, a mediação, a escuta, os trabalhos efetivos feitos na rua, na porta dos fóruns e com as pessoas. O cidadão precisa do atendimento. E é isso que a gente tem que ofertar, da maneira mais simples, próxima e resolutiva para ele. Como o doutor Sérgio estava falando, né, a recepção, até na entrada, o segurança, a pessoa que está na portaria de um fórum, né, do Ministério Público, da ouvidoria, né, esse calor de chegar e falar, estou aqui para te ouvir, o que você precisa, né? Exato. São coisas pequenas. Eu queria voltar à demanda da pandemia, pós-pandemia, né? O que o Ministério Público itinerante percebeu que passou a ser a demanda mais urgente? Eu vou dizer para você uma coisa que pode ser até redundante, falando que é em relação à pandemia. Mas nós temos uma pesquisa realizada pelo Ministério Público, em várias audiências públicas realizadas para o planejamento institucional, que nos demonstrou que a maior demanda da população em relação aos nossos serviços não é em relação à segurança pública, não é em relação ao patrimônio público, é em relação à assistência à saúde. E essa é a grande demanda, por incrível que pareça. E aumentou em decorrência dos 2 últimos anos do estado calamitoso que tivemos com a pandemia. O Paulo percebeu isso no MP itinerante, a falta de alguns serviços, exames, especialistas? Inclusive a gente fez uma parceria forte com o Centro de Apoio Operacional da área de saúde, o doutor Luciano, né, que é um parceiro, e o doutor Luciano mobiliza também os órgãos de estado de saúde, a vacinação, atendimento da criança nessa ação de cidadania. Eu queria só retomar essa fala do Sérgio, o Sérgio falou dessa senhora lá. Aí a gente fica pensando, essa senhora aqui em Belo Horizonte, numa situação dessa. Imagina no interior, né, do Jequitinhonha, do Mucuri. Não sabe nem onde ir. Por isso que é importante. E aí nessa linha que o doutor Mauro veio, como ele devidamente trajado aqui para o itinerante, né, assim, os colegas, os juízes, os promotores vão sem gravata, vão com as camisas para tentar se igualar e tentar ter um atendimento mais empático. Esse distanciamento mesmo. Né? Acho que esse é um diferencial e é muito necessário nesses municípios também. Aquelas pessoas que vivem na roça o tempo inteiro lá e assim, nunca, como o doutor Mauro disse, nunca tiveram acesso, nunca foram numa delegacia, nunca tiveram acesso a um fórum, e ali é atendido de forma adequada, assim, né? Numa situação de empatia mesmo entre o promotor, o juiz e aquelas pessoas. E não vai por medo, às vezes, né? De quem é a autoridade, né? Desse ambiente que ele desconhece. É verdade. O Ministério Público itinerante deve estar prestando esse serviço, né, de levar informação a que essas instituições estão abertas para o cidadão, né, trabalham para o cidadão, não é isso? O Ministério Público é uma entidade irmã, né? No sistema francês, inclusive, quando se faz um concurso público, ele é único para magistratura francesa, e só depois de alguns anos é que o ingresso ele escolhe se vai ser juiz ou promotor. É uma carreira irmã, na verdade. E é importante que a gente tenha essa percepção de que nós temos que estar próximos institucionalmente uns dos outros, num sistema de cooperação,
A própria Resolução 460, ela trouxe nos seus considerandos isso, que o sistema de justiça hoje só se concebe como sistema de justiça num regime de colaboração e não de exclusão. Então a gente tem que olhar com outra lente, é preciso enxergar nossa parceria como algo que tem uma sublimidade institucional, né? Que é capaz de transformar a realidade do outro. Então eu me sinto profundamente feliz de perceber que há essa sinergia, que há essa vontade sincera de aprimorar, de aprender, de crescer. Eu acho que esse conceito dito pelo Marcos Vinícius é o conceito atual e real. Não se fala do poder judiciário, se fala do sistema de justiça, onde todos nós estamos inseridos para prestar um serviço. Uhum. E quem mais pode ser agregado nesse projeto? Quais são as perspectivas para os próximos anos? Eu queria dar até, assim, no final do ano passado, o Procurador-Geral regulamentou, nós já temos, na verdade, em Minas, a regulamentação do Ministério Público, um novo projeto, com um novo instrumento de atuação, que é o projeto social. Uhum. Então, em Minas, além de inquérito civil, procedimento administrativo, o Ministério Público tem um projeto social exatamente para funcionar como catalisador. E o itinerante é um projeto social. E o Ministério Público de Minas regulamentou a possibilidade do segundo setor, as empresas também, serem parceiras nesses projetos. Então, talvez, e nós estamos buscando isso, é que as grandes empresas mineiras também passem a olhar para esses municípios e aderindo ao MP itinerante, podendo contribuir com o seu serviço no que diz respeito à responsabilidade social. Não a sua atividade finalística, né? De comércio, de indústria, mas na sua responsabilidade social possa aderir. Então há a possibilidade das empresas, das grandes empresas ou das médias empresas que tiverem interesse em se unir a nós para ajudar a transformar e melhorar esse mundo dessas pessoas, pode aderir ao projeto e trazer os seus projetos também para levar a essas regiões. Eu estava pensando aqui em como essa assistência social é importante para diminuir as diferenças e a realidade social dessas pessoas e até a criminalidade, não? Sem dúvida. A parceria dos municípios, das entidades privadas que tenham, né, a capacidade de se capilarizar para ofertar serviços sociais é muito relevante, né? Os CRAS, os CREAS, várias estruturas do Estado precisam estar irmanadas realmente para conceber esse novo modelo de sistema de justiça, que o Tom muito bem colocou, que é um sistema que precisa da parceria de todos, da colaboração de todos, e que o cidadão realmente sinta que ele tem espaço nesse sistema, porque ele é o centro do nosso trabalho. Né? Uhum. É muito relevante que ele sinta a alegria, a leveza de ser bem recebido, ser bem acolhido, que não é um favor do Estado, é o dever do Estado, é a nossa obrigação prestar para ele. Mas eu sinto que há uma caminhada agora já iniciada, né? Nacionalmente, o trabalho, por exemplo, com os indígenas está caminhando muito bem. Aqui em Minas Gerais, em Águas Formosas, tivemos recentemente, né, uma empreitada, o Dr. Paulo está sabendo, o Tom Mauro, que foi uma empreitada conjunta muito bonita lá em Águas Formosas, né? A tribo Machacali, em grande parte não fala português, então houve todo um atendimento humanizado, tanto no sistema eleitoral, para eles aprenderem a votar, como na parte de conflitos civis. Eles não tinham acesso ao sistema de justiça civil, foram ajuizadas as ações, então o Ministério Público teve presente auxiliando, a Defensoria Pública, os advogados. Então, assim, a gente percebe que há um alargar de horizontes, né? Uhum. E que vai ser muito propício para a gente caminhar. Bom, quero parabenizar vocês pelo projeto, né, que é transformador realmente. Eu acho que essa proximidade é essencial. Né? Obrigada, doutor Sérgio. Muito obrigada a vocês que estavam aqui no estúdio pela presença, pela participação. E a você que está assistindo a TV MP, continue ligado.